No ano passado, um navio foi sequestrado aqui. Um outro sofreu um ataque de drone nesta região. Estes círculos representam outros ataques que houveram numa zona estratégica para o comércio global. Foi aqui, no Mar Vermelho, que no final do ano passado, um conflito se desencadeou. Esta localização estratégica entre o Estreito de Bab el-Mandeb, no Mar Vermelho, entre África, Ásia e Oriente Médio, se tornou um centro de disputa entre as potências regionais e globais. And that's why, together with allies, we've decided to take this action. And what's happening in the Red Sea? You have the Houthi rebels that are conducting indiscriminate attacks against international shipping. E este conflito poderá impactar a economia mundial. Isso porque os ataques têm como seu maior alvo navios de carga que passam por esta região do Estreito de Bab el-Mandeb até o Canal de Suez. Mas o problema não é só a economia global, mas também como essa guerra irá afetar estes países africanos em proporções incalculáveis. Um grupo que era praticamente desconhecido até poucas décadas, hoje está abalando o comércio global. Os Houthi têm atacado navios mercantes internacionais. Logo depois de Israel começar a sua campanha militar contra o Hamas em Gaza, os Houthis, que são um grupo militar situado no Iêmen, começaram a disparar mísseis e drones contra Israel, dos quais a sua maioria foram interceptados. Um mês depois, sabendo que as suas ações não estavam a trazer os resultados desejados, eles então decidiram mudar de estratégia. مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية وفرض قرار منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين العربي والأحمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار. Eles declararam que começariam a atacar todos os navios que encontrassem navegando nas proximidades do seu território, que tivessem ligados de alguma forma a Israel. Ou seja, navios de propriedade israelense, com bandeira israelense, ou com uma tripulação israelense, e talvez um navio que fosse inocentemente da cor branco e azul, e que esses ataques a navegações israelenses continuariam indefinidamente até que Israel se retirasse totalmente de Gaza e encerrasse a sua guerra contra o grupo Hamas. Mas há um pequeno problema com esse plano. Bem, a estrutura de propriedade da frota mercante globalizada é um negócio muito complicado. Os navios mercantes muitas vezes viajam entre origem e destino em diferentes países. A estrutura de propriedade do próprio navio é muitas vezes dividida entre múltiplas nacionalidades, que podem não ter nada a ver com a origem ou o destino do navio. A bandeira de escala pode ser completamente diferente, enquanto a tripulação que opera o navio pode ser de nacionalidades completamente diferentes de todo o resto. Pois bem, então, como determinar quais navios mercantes que operam nos oceanos do mundo são considerados israelenses ou não? Não sei, também não sei. De forma geral, não é uma tarefa tão simples quanto parece à primeira vista, mas nem isso desmotivou os Houthis de decidirem intervir. No dia 19 de novembro, os Houthis sequestraram um navio comercial no Mar Vermelho que viajava da Turquia para a Índia. Os Houthis invadiram o navio com um helicóptero que transportou o esquadrão de forças especiais fortemente armado. E desde então, os Houthis começaram uma série de ataques aos navios que passam por aqui. Houve uma redução de 20% de passagens de navios. Em resposta a isso, os Estados Unidos e seus aliados atacaram os Houthis para poder controlar a situação no Mar Vermelho. Os Estados Unidos deu início à Operação Guardiões da Prosperidade, onde navios militares estão prontos para interceptar ataques dos Houthis e manter de certa forma a segurança dos navios que passam por aqui. Mas, mesmo depois das operações dos Estados Unidos, os Houthis continuaram a atacar e fazendo até que empresas gigantes da área do transporte mundial, como a Maersk e a Hapag-Lloyd, suspenderem o uso da rota pelo Mar Vermelho e passarem a usar a rota do Cabo da Boa Esperança, na África do Sul.
impactando desta forma a economia mundial. Ok, chegamos até aqui e você deve estar agora se perguntar, mas Rui, como isso afeta o continente africano? Eu quero logo saber como isso vai afetar o continente africano. Eu entendo, até porque não existem muitas informações de como esses conflitos globais afetam este vasto continente. Eu entendo, mas você já vai perceber. Vamos até aí. Antes de falarmos de África, vamos falar um bocadinho de como isso afeta a economia global, tá bom? Vejamos, cerca de 12% do comércio mundial passa pelo Canal de Suez. Esta é uma passagem vital para o comércio internacional. Mais de 20% de todos os contêineres que se movem ao redor do mundo por mar passam pelo Canal de Suez. Cerca de 10% do petróleo bruto, lotes de carro, produtos químicos, gás natural liquefeito de todos os tipos passa por aqui. Então, empresas como a Maersk, a Apache Lloyd e outras que são responsáveis por cerca de 90% do transporte marítimo suspenderam a passagem dos seus navios por essa rota e agora estão a enviar navios através do Cabo da Boa Esperança na África do Sul. No entanto, essa rota é muito mais longa e custa mais em combustível, adicionando cerca de 10 dias para qualquer viagem. E com um aumento de mais 10 dias, há mais gastos com combustível adicional para esses 10 dias e os tripulantes devem ser pagos. E claro, devem haver mais outros custos. E finalmente aumentando o preço das comodidades, afetando a economia global. Talvez você já esteja sentindo o efeito ou consequências deste conflito, ou talvez não. Talvez para que você possa sentir as consequências, esse conflito tenha que se prolongar. Claro, ninguém gostaria que esse conflito se prolongasse, mas como o resto do mundo, o continente africano será afetado por esta mudança econômica. Afinal, tem vários países com economias fracas e que sofrem por isso. Então, infelizmente para estes países como o Egito, Sudão, Eritreia, Djibouti, Etiópia, Sudão do Sul e Somália, não é necessário que passe mais tempo para sentirem os impactos. Os impactos já estão a ser sentidos agora, neste exato momento. Olhemos para o Egito. O Canal de Suez é muito importante para a sua economia devido à cobrança de várias taxas que o governo faz a cada navio que passa pelo canal. Veja só em 2021, quando um navio porta-containers conhecido como Ever Given encalhou pelo Canal de Suez e bloqueou toda a passagem do canal por 6 dias e 7 horas. Isso retardou drasticamente o comércio entre a Europa, a Ásia e o Oriente Médio. Centenas de navios mercantes transportando quase 10 bilhões de dólares em mercadorias foram congestionados. Muitos navios decidiram desistir e redirecionaram o longo caminho ao redor da África. E uma vez libertado, o governo egípcio inicialmente exigiu mais de 1 bilhão de dólares em compensação aos proprietários do navio devido à perca de rendimento dos outros navios. A verdade é que as taxas que o Egito cobra dos navios que passam pelo Canal de Suez ainda são muito mais baratas do que a alternativa de navegar por toda a África. E também é geralmente uma das maiores fontes de receita do governo egípcio à medida que o mundo começou a se recuperar dos gargalos da cadeia de abastecimento logístico que foram causadas pela pandemia. Vejamos, entre junho de 2022 e junho de 2023, quase 25 mil navios passaram pelo Canal de Suez, o que também rendeu ao Egito uma receita anual mais alta vindas do canal. Foram cerca de 9,4 bilhões, o suficiente para ajudar a financiar 10% de todo o orçamento operacional do governo egípcio. Agora, quando olhamos para o pequeno Djibouti, a situação é um bocado mais caótica. Mesmo sendo o país mais estável da região, menos de 5% das suas terras são aráveis, obrigando o país a importar uma grande parte, se não a maior parte dos seus produtos alimentícios. Os seus portos também são uma grande fonte de rendimento, mas os mesmos se encontram com menos fluxos
devido ao conflito, afetando drasticamente a sua economia. A vizinha Eritreia também já se encontra em maus lençóis. Com ameaças de um possível conflito militar, uma economia fraca, esta situação já está a afetar o país. Mas se você acha que a situação do Djibouti é caótica, então a situação do Sudão é drástica. Há décadas que o Sudão passa por uma instabilidade política, militar e alimentar. Os únicos portos marítimos que o Sudão, Eritreia, Djibouti têm estão todos localizados aqui no Mar Vermelho. E se esta situação persistir, poderá levar o Sudão a um colapso total. E como já vimos antes, o colapso de um país pode levar a um aumento da pirataria, grupos armados no Sahel e pode afetar toda esta região. Então, esta situação também começa a criar um novo rumo da geopolítica no chifre de África. Por exemplo, no dia 1 de janeiro, Abiy Ahmed, o primeiro-ministro da Etiópia, e Muse Abdi, o seu homólogo da Somalilândia, fizeram um anúncio surpresa. This will be the starting point for our cooperation with the brotherly people of Somaliland. We are very happy and we thank the Ethiopian Prime Minister as we signed the agreement here. We have allowed them 20 kilometers of our sea and they will also recognize us as an independent state. Revelaram que Etiópia, sem litoral, vai arrendar um porto naval e uma extensão de 20 quilômetros da costa do estado separatista da Somalilândia. Em troca, a Somalilândia receberá ações da Ethiopia Airlines e possivelmente reconhecimento diplomático oficial por parte do governo etíope da independência da Somalilândia. Isto tornaria a Etiópia o primeiro país a reconhecer formalmente a antiga colônia britânica, que declarou independência do resto da Somália há mais de 3 décadas. Isso seria algo histórico, sendo que nem a União Africana reconhece a independência da Somalilândia. Mas é isso, o nosso vídeo termina por aqui. Claro, se você quiser saber a história da Somália, Somalilândia, deixe-me saber aí nos comentários. E, claro, o básico de sempre, por favor, dá aquele soco no like, por favor, partilhe com mais pessoas, porque isso ajuda o canal. E se você quiser apoiar ainda mais este canal, por favor, torne-se membro do canal ou do Patreon, links na descrição, porque vídeos como esse em que nós falamos de certos conflitos, os nossos patrocinadores preferem não anunciar. Claro, eles ajudam a manter o canal de certa forma, não é? Então, se você quiser apoiar esse canal e se você ainda preza por manter conteúdos independentes, por favor, apoie esse canal. Desde já, o seu like, a sua partilha, o seu comentário já nos ajuda muito. Então, é isso. Meu muito obrigado. Kuoshikuro, Kanimambo, Asante Sana. É só o começo. Tamo juntos. Peace.